Ô Vladimir, quanto que vale o Santos hoje? A gente fala em algo de 800 milhões de reais a dívida do Santos hoje, né? Beirando 1 bi. Esses números não estão tão claros. O Santos hoje é uma caixa preta quando se fala em termos de valores, tanto de compra de jogador, como venda de atleta, como passivo, enfim. Qual que é o valor do Santos no mercado hoje? Você é um cara de negócio, você é um cara que conhece muito de futebol. Se hoje o Santos estiver à venda, quanto vale o Santos? Olha, de partida, quando você fala, quando normalmente, tá? E principalmente em termos de Brasil, com um clube com nível alto de endividamento. O primeiro número seria o bi da dívida. Esse é o primeiro valor. Você acrescentaria a isso todos os recebíveis do Santos Futebol Clube. Aí você põe os atletas, aí você envolveu o estádio, o patrimônio físico do negócio, né? O grande questão que é o intangível para mim é a marca Santos Futebol Clube. Ela vale outro terço disso tudo. Então nós estamos falando de 3 bilhões de reais o Santos. Isso é muito ou pouco? Depende. Para um investidor brasileiro é muito. Mas para um investidor europeu, americano, você divide por 5, por 6, você já sabe que não é tão caro assim. O grande problema do Santos Futebol Clube dos demais clubes brasileiros é como ele se relaciona com o mundo, né? Nós estamos num país 5 horas de diferença de fuso na média da Europa, né? O mercado asiático 11, 12 horas, né? Não estamos organizados em liga, né? Isso é um problema muito sério para o futebol brasileiro. Somos muito dependentes das emissoras, das receitas das emissoras de televisão, né? Viramos reféns das casas de aposta, né? Que, diga-se de passagem, pagam muito mal para os clubes brasileiros. Vai fazer 100 milhões, 150 milhões ou 100 milhões, é pouco para o montante de dinheiro que circula na mão dessas empresas ao longo do ano. Então, assim, diria para você, num número de partida do Santos Futebol Clube, hoje, na casa na minha maneira de ver, tá? Lembrando sempre que aí tem um intangível, que é a marca Santos Futebol Clube, que ainda é a mais reconhecida entre os clubes brasileiros no exterior, entre 2,5 a 3 bi de reais. Para início de conversa, no mínimo 3 bilhões. Eu diria que 3 bi é um número razoável para o Santos Futebol Clube. Aí inclui todo o pagamento de 1 bi em dívidas, está incluído todos os recebíveis, que é da liga, da televisão, tudo, entre 2,5 a 3 bi de reais. Tá aí o Vladimir Matos. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Vladimir? Quando a gente fala de valor, de marca, é um número difícil de você chegar, né? Mas seria a maior SAF do futebol brasileiro, né? Sim, mas... De todas realizadas até aqui, 3 bi significaria a maior SAF do futebol brasileiro até aqui, né? 500 milhões de euros, mais ou menos. Isso. Mas 500 milhões de euros não é nada lá fora. Para quem tem interesse no futebol como negócio, né? Dessas empresas que já investem no campeonato inglês, espanhol, italiano, enfim, alemão, né? Eu acho que é um número, não é um número exagerado em termos de marca, né? Também acho difícil essa dívida prejudica muito o Santos Futebol Clube. Esse endividamento cada vez mais ele vai afetar essa valoração do Santos Futebol Clube. E também tem sobrará menos valor para o investimento no futebol. Sim. Em termos de patrimônio, né? E também, de novo, o Santos faz parte de um contexto. Esse contexto é um futebol brasileiro bagunçado, desorganizado, um calendário complicado que não se adequa ao europeu, né? De jogadores indo cada vez mais cedo para a Europa. Quer dizer, queda no número de interessados em assistir o futebol brasileiro. Dizem, os últimos levantamentos falam em 27% dos brasileiros não tem mais interesse pelo futebol. Tem um segundo time mais presente do que o time local. A violência, você não pode hoje andar em determinado lugar com a camisa do seu clube porque você pode ser agredido. Então, quer dizer, essa valoração do Santos Futebol Clube, ela também tem esses pontos que precisam ser considerados, né, quando você pensa na SAF. Ô Vladimir, o Marcelo fala muito em austeridade financeira, só que quando a gente olha o dia a dia do Santos, eu vejo o inverso, né?
eu vejo um déficit superior a 100 milhões de reais, eu vejo o aumento do endividamento, eu vejo uma folha de pagamento de 25 milhões de reais, eu vejo uma compra do Rolaser por 70 milhões de reais, enfim. Eu vejo o inverso de uma austeridade financeira. Esse aumento do endividamento e a falta de preocupação, né, em explicar como o Santos está conseguindo manter, né, esses valores mensais, né, porque como o Santos está conseguindo pagar 25 milhões de reais de folha de pagamento? Ninguém entendeu essa conta até agora. Como que o Santos consegue contratar o Benjamin Rolaser, enfim. Isso não seria uma direção para uma SAF? Ou seja, eu estou aumentando a dívida aqui, mas eu já sei o que vai acontecer mais à frente. Olha, de novo, eu não consigo, ainda não vi os números da gestão. O que a gente escuta é que existe a estrutura administrativa, ela está mais cara hoje, né? Os gastos com a base, e aí entendam bem, não é o gasto em si, e sim a qualidade do gasto, né? Se você hoje fala em 30 milhões de gastos na base, pode ser muito ou pode ser pouco, né? Dependendo do retorno que ela te der. O Santos não pode contratar 60 meninos para a base e você não ouviu falar de ninguém que virou e que não deu certo no Santos. Olhem o exemplo da Sociedade Esportiva Palmeiras, por exemplo, que trouxe o John de um outro time, aquele menino que foi vendido para a Inglaterra também, que o Palmeiras ele trabalhou muito bem esse relacionamento com os demais clubes do futebol, especialmente do futebol paulista, né? Então gastou, recebeu. Então se o Palmeiras gasta 30 milhões, ele faturou quase 1 bi. Se gastou 40, ele tem tecnologia dentro do centro de treinamento, fez um novo centro de treinamento para a base no Palmeiras. Nós não temos centro de treinamento, nós não temos equipamentos, não temos tecnologia. Quer dizer, então, como é que está sendo gasto dentro do Santos? Essa é a grande pergunta que a gente vai entender quando o balanço for publicado. Aí eu vou dizer para você, olha, aqui estão os gargalos, os pontos ruins da gestão do Santos. Mas é fato que quando você tem a maior arrecadação da história, quando todos aqueles que foram candidatos tinham uma preocupação de como o Santos sobreviveria com as receitas de venda de Marcos Leonardo, né? Depois apareceu a venda do Joaquim, né? Baixíssima receita de televisão, sem premiação de CBF, como o futuro presidente faria para sobreviver no Santos? Isso se inverte, o Santos tem a maior receita da sua história, 450 milhões, arredondando, e ainda consegue gastar num ano de Série B 450 mais 150, né? E vamos combinar, mesmo que ele tenha gasto 120 milhões com dívidas das gestões passadas, mesmo que tenha sido gasto esse dinheiro, ainda sobrou outros 300 e tantos mil que poderiam ser melhor gastos. E foram gastos com o quê? Para ser campeão da Série B? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, se existe aí algum mérito nessa gestão, o único mérito foi ter colocado o time de volta na primeira divisão. Na primeira divisão. Agora, os números estão por vir e aí eles precisam ser olhados com lupa.